Você, sim, você que está ouvindo agora, esta mensagem não é para todos, não é para quem vive como todo mundo, não é para quem se sente confortável em qualquer lugar. É para os escolhidos, para aqueles que sempre sentiram que havia algo diferente, algo que não conseguiam explicar. Já sentiu que mesmo rodeado de pessoas, o silêncio dentro de você fala mais alto? Já esteve em um ambiente onde o ar parecia mais pesado, como se respirasse com esforço? Já se perguntou por quê, quando segue o caminho normal que todos seguem, sente como se estivesse se afastando de quem realmente é? Há um motivo para isso, e não é fraqueza, não é timidez. É um sinal, um chamado, algo que o céu colocou sobre você e que o mundo não consegue entender. O que vou revelar hoje pode mudar a forma como você vê a sua solidão, o seu desconforto e até as pessoas que se afastaram de você. Mas eu não vou entregar tudo agora, porque você precisa ouvir até o fim para compreender a verdade inteira. Sinta o peso destas palavras. Sinta como elas atravessam a sua mente e alcançam o seu espírito. Se cada frase até aqui encontrou eco no seu coração, é porque esta mensagem é para você. Então escreva 777 nos comentários agora, para que eu saiba que você está aqui, que você reconhece este chamado e que está pronto para receber o que vem a seguir. E para começar, preciso te falar sobre algo que você carrega e talvez nem perceba, um sinal invisível que muda tudo. Há algo sobre você que não se vê a olho nu, mas que o céu reconhece à distância. É um selo espiritual colocado pelo próprio Deus que declara quem você é e para que veio. Esse selo não brilha para todos, mas para aqueles que têm olhos espirituais, ele é como uma chama viva no meio da escuridão. O mundo pode não entender, mas o reino sabe exatamente quem você é. É como uma marca de luz gravada no seu espírito, uma assinatura divina que, mesmo em silêncio, comunica ao invisível. Este aqui é separado para um propósito maior. E é essa marca que explica por que certos lugares drenam sua energia, por que certas pessoas se afastam sem motivo aparente. Para entender isso, precisamos falar sobre o que acontece quando multidões se tornam armadilhas. Você já esteve em um lugar onde o barulho parecia atravessar não só os ouvidos, mas também o seu coração, como se cada som fosse um peso, sufocando a sua paz e deixando sua respiração mais curta. Em meio à multidão, a sua mente começa a ficar turva. Pensamentos se misturam, a clareza desaparece e um cansaço invisível toma conta de você, como se estivesse carregando algo que não é seu. Isso não é apenas desconforto físico, não é só psicológico, é espiritual. E o que acontece nesses momentos revela mais sobre o mundo invisível do que você imagina. É como um rádio captando interferências que você nunca pediu. E para entender por que Deus permite isso, precisamos enxergar o isolamento de outra forma, como uma proteção disfarçada. Talvez você ache que está sozinho porque algo deu errado. Mas e se eu te disser que essa solidão é, na verdade, a maior prova de que Deus está te protegendo? Na Bíblia, grandes líderes foram afastados das multidões antes de cumprirem sua missão. Moisés foi levado ao deserto. Elias se escondeu nas montanhas. Até Jesus se retirava para lugares solitários. Esse afastamento não era abandono, era preparo. Era a mão de Deus, criando um espaço onde nada pudesse distrair, ferir ou desviar o coração deles daquilo que estava por vir. Existe um padrão escondido nas histórias de todos os escolhidos, e ele começa no isolamento. E para entender melhor esse padrão, precisamos falar sobre a frequência que você carrega e por que ela não se mistura com o mundo. A energia que você carrega não foi moldada pelo mundo, mas pelo céu. É uma frequência rara, afinada para ouvir e perceber coisas que a maioria das pessoas nem imagina que existam. Conviver com quem ainda está espiritualmente adormecido é como tentar misturar óleo e água. Não importa o quanto você agite, eles nunca se fundem. Essa diferença desperta reações que você não controla.
Para alguns, você é um porto seguro. Para outros, um espelho incômodo que revela o que eles não querem enxergar. E essa reação revela algo importante. Existem apenas duas formas como as pessoas respondem ao seu espírito. E uma delas pode colocar em risco a sua paz. Quando você carrega luz, não existe neutralidade. Quem se aproxima de você reage, mesmo que não perceba. O primeiro grupo sente paz ao seu redor. É como se a sua presença clareasse a confusão deles e trouxesse um fôlego novo para o espírito. O segundo grupo, sem entender o motivo, sente incômodo. Sua luz revela o que estava escondido, e nem todo mundo gosta do que vê. Se conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe agora antes que seja tarde. E agora, vamos falar sobre como ambientes carregados podem atacar sua energia, mesmo sem você perceber. Nem toda energia que você encontra é neutra. Ambientes cheios de fofoca, inveja, competição e ansiedade coletiva deixam marcas invisíveis no seu espírito. Esses lugares se infiltram em você de forma sutil. Uma conversa carregada, um olhar atravessado, um clima pesado, e quando percebe, seu ânimo já não é o mesmo. O corpo sente antes da mente entender. Dores de cabeça sem motivo, peso nos ombros, cansaço que nenhuma noite de sono consegue apagar. E isso não é só cansaço, é desgaste espiritual. Por isso, precisamos falar sobre como guardar o seu campo espiritual como quem guarda um tesouro. Se a sua energia é preciosa, ela precisa ser protegida. Você não foi chamado para se expor a tudo e a todos, mas para escolher com sabedoria onde e com quem se conecta. Assim como você não deixa a porta da sua casa aberta para qualquer pessoa entrar, faça o mesmo com a sua alma. Nem todo visitante traz paz. Alguns chegam carregando tempestades. Crie limites. Preserve seu tempo e entenda que dizer não não é frieza, é obediência ao propósito que Deus colocou em você. E uma das estratégias mais poderosas que Deus usa para preservar sua energia é o silêncio. Vamos falar sobre por que ele é tão essencial. Na caminhada espiritual, o silêncio não é ausência de movimento, é parte da estratégia. Deus afasta para preparar, não para punir. Moisés foi conduzido ao deserto antes de libertar o povo. Elias se escondeu antes de enfrentar reis. Jesus se retirava para orar antes de momentos decisivos. O afastamento não significa que nada está acontecendo. Pelo contrário, é no invisível que as maiores batalhas são vencidas e as maiores instruções são dadas. É no silêncio que Deus revela o que o barulho esconde, e é nesse silêncio que começa o seu treinamento oculto. O tempo em que ninguém te vê pode ser o mais importante da sua vida. É nesse silêncio que Deus forja guerreiros, longe dos aplausos e dos holofotes. Assim como um soldado treina antes de enfrentar a guerra, você está sendo preparado para batalhas que ainda não pode imaginar. No secreto, sua visão fica mais nítida. É como se cada dia em solitude polisse suas lentes espirituais para enxergar além da superfície. Sua armadura está sendo fortalecida peça por peça, até que nada possa penetrar o que Deus revestiu sobre você. Mas existe um alerta que você precisa ouvir antes que seja tarde demais. Este é o momento de prestar atenção. Se você ignorar esse chamado e continuar se expondo a multidões e energias desalinhadas, vai se desgastar antes mesmo de cumprir a missão para a qual foi enviado. Você foi criado para brilhar, mas até a luz mais forte pode se apagar se for constantemente exposta a ventos contrários. É como deixar uma chama no vento sem proteção. Cedo ou tarde, ela se apaga, não porque perdeu seu fogo, mas porque não foi guardada. Proteger-se não é egoísmo, é obediência. E para encerrar, preciso te lembrar quem você é e qual é o seu papel neste mundo. Você foi separado porque foi escolhido e o mundo precisa de você inteiro, não esgotado. A sua força não está no quanto se expõe, mas no quanto permanece fiel ao que Deus confiou a você. Lembre-se,
O isolamento de hoje é o fortalecimento de amanhã. O que agora parece pausa, na verdade, é preparação para algo muito maior. Quando chegar o momento certo, você será enviado não como alguém que busca a aceitação, mas como alguém que carrega autoridade e propósito. Se esta mensagem falou com você, comente 444. Inscreva-se e junte-se a quem já decidiu viver o propósito, e não a pressão do mundo.